O Campeonato Interiorano 2017 está prestes a começar. Agora, no próximo dia 13, já teremos a primeira rodada do certame. Eu estou aqui diante da Aline Risso, que é uma das árbitras que estará participando do quadro de arbitragem deste campeonato. Para que os senhores tenham ideia, Santa Catarina, ao lado de Minas Gerais, é o estado com o maior número de mulheres inseridas no quadro da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. São 7 árbitras profissionais atuando, tanto em Minas quanto em Santa Catarina. Perdemos apenas em número para o estado de São Paulo, que tem 11 integrantes femininas. E esse é o viés que nós trazemos para essa entrevista, justamente para falar com a Aline sobre essa sua sensação e essa sua devoção para o futebol, que é um esporte majoritariamente praticado por homens. Aline, seja bem-vindo à nossa reportagem. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência. Então, eu comecei a trabalhar no campeonato em 2011. Eu fui convidada, primeiramente a trabalhar como delegada nos jogos. Eu fiquei praticamente quase 2 anos atuando como delegada, fazendo as ruas. E depois disso, então, tive a oportunidade fui convidada também para trabalhar na arbitragem como assistente. Confesso que eu fiquei bem tímida quando recebi o convite, assisti vários jogos antes de atuar. Então surgiu a oportunidade, foi num jogo em que houve a falta de um assistente. Até foi engraçado, porque a minha estreia não foi nada programada, A gente foi para a liga, foi escalado para o jogo como delegada. Chegando lá, então eu tive que substituir esse assistente. Confesso que fui tremendo para o jogo, mas foi bem bacana, porque depois disso, a partir daí, então, 2012, final de 2012, eu fiz esse jogo e não larguei mais a bandeira. Essa questão do sexo frágil, uma mulher no meio de tantos homens trabalhando no jogo de futebol. Conta para os amigos que estão assistindo esse vídeo. Sim, eu vejo assim, às vezes eu me sinto sozinha, por acho que ser a única mulher aqui da cidade, de Concórdia, de estar atuando na arbitragem. Mas eu vejo que o tratamento dos homens com a mulher ainda ele é diferenciado no momento da fala. Há xingamentos, há reclamação, mas o modo como eles se reportam para falar comigo, eles ainda têm um pouco de cautela. Então, talvez pelo fato deles terem um certo constrangimento, de estar se reportando, então eu vejo que as reclamações elas têm um tom um pouquinho abaixo do que se fosse com um homem. Existe algum tipo de preconceito no seu entendimento ou não? Então, o preconceito ele já existe pelo fato de ter uma mulher trabalhando na arbitragem e digamos assim que pelo esporte, o futebol ter sido criado pelo homem para o homem, o preconceito já existe ali. Geralmente as ofensas maiores, as críticas, elas são maiores fora, elas vêm da torcida, de dirigentes, do que mais dentro de campo. Você já teve algum fato inusitado dentro de campo? De repente, algum jogador se passou com você? Algum tipo de brincadeira que você não gostou? Então, sempre tem os engraçadinhos. Os engraçadinhos. Mas um fato que me aconteceu foi no momento de estar registrando alguma coisa no cartão, de um atleta chegar e dizer, não quer anotar meu número. Eu acabo levando mais pro lado da brincadeira, E às vezes essas críticas, essas brincadeirinhas eu não tento, não deixar me atingir. Você já teve que expulsar alguém de campo ou não? Não, já chamei atenção, já conversei, mas não precisei expulsar ninguém. Aline, uma curiosidade para que as pessoas possam entender. O nível de exigência, tanto de você como mulher, quanto de um árbitro homem, é o mesmo? Como é que é isso? Sim, nessa questão do índice não existe diferença para o masculino e para o feminino. Inclusive eu já fiz o teste da federação, meu 2º ano de federação, e os testes que são exigidos físicos é o mesmo para o feminino e para o masculino, então os índices são iguais, não há diferença nesse quesito. Certo. Me fala um pouco da sua formação também. Você parece que é formado em pedagogia e educação física. Isso, eu sou formada em pedagogia e concluí o curso de educação física agora no final do ano passado. Isso ajuda um pouco? Ajuda muito, e desde criança eu sempre participei, sempre fiz parte, pratiquei esporte, então de certa forma eu sempre tive nessa área. Queria que você deixasse uma mensagem então para os atletas, para todas aquelas pessoas que estarão participando diretamente do Campeonato Interiorano, que estará começando agora nesse final de semana. Certo, então eu gostaria de convidar
De repente, se tiver algumas meninas interessadas que poderiam entrar em contato com a gente tem condições, né, de trabalhar junto, de estudar junto, né? E o pessoal que vem acompanhar o campeonato A mulher tem toda essa questão de sensibilidade, mas se tiver que expulsar alguém, vai expulsar. Sim, eu acho que o profissionalismo ele conta muito nessa parte. Não adianta apenas eu ler a regra e conhecer ela. Eu tenho que entender ela para aplicar ela dentro de campo. Eu ia falar justamente sobre isso, tem que fazer com que a regra se cumpra dentro de campo, independentemente da situação, como é o caso aqui da Aline, que é a nossa árbitra assistente, que estará participando efetivamente de algumas rodadas do Campeonato Interiorano. E assim nós vamos encerrando mais uma reportagem especial da Ascom, Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Concórdia. Por você, hoje.